Se os irmãos quiserem abrir, em Hebreus, capítulo 10, no versículo 25, diz: não deixando as nossas congregações, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tantos mais, quando vedes que vai aproximando aquele dia. Lá em Isaías 45, as irmãs podem continuar em Hebreus, se quiser. Lá em Isaías 45, do versículo 20, diz assim: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, as que escaparam das nações. O Senhor vem dizer: não deixando a nossa congregação, aquilo que o Senhor ajuntou para adorar Ele, né? Que se chama congregação, como nós estamos aqui nessa noite, um povo reunido, um grupo de pessoas para adorar o único pastor. Então, esse grupo de pessoas que está aqui reunido, o Senhor disse: não deixeis de congregar, como é costume de alguns, né? Então, tem muitas pessoas que dizem: eu não preciso de igreja, eu sou a casa do Senhor, eu sou a igreja, então vou ficar aí à mercê do mundo, né? Vou fazer as minhas vontades, minhas próprias vontades, não vou ficar debaixo de uma autoridade pastoral. E vocês imaginem o que Paulo se preocupava, né, com essas pessoas. E Paulo ensinava dizendo: não deixe de congregar, como é costume de algumas pessoas, né? Tem os crentinetes, né, que pregam na internet. Não precisa ir para a igreja, eu vou pregar na internet, eu estou fazendo a obra. Mas a palavra do Senhor, se ela vem dizer: congregai-vos, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Por quê? Porque quando vocês estão reunidos em grupos, vocês fazem o quê? Admoesta uns aos outros. Vocês ensinam uns aos outros. Vocês fazem o quê também mais? E há tantos mais que o Senhor mandar para este rebanho, né? E o quê? Quando vedes que vai aproximando aquele dia, Jesus está voltando. Aquele dia, Paulo pensa em remeter: cuidem uns dos outros, admoestam, ensinem, exortem se for preciso, cuidem uns dos outros. E lá em Isaías, que é no Velho Testamento, vem dizer: congregai-vos, vinde, chegai-vos juntos, os que escaparam das nações. Então, os que conseguiram escapar da morte, né? Porque muitos foram perseguidos, muitos foram maltratados. O Senhor, o próprio Isaías, dizendo a palavra do Senhor, ele disse: vinde, juntai-vos, né? Quando vocês vos juntarem, e vocês, todos vocês que escaparam da morte, vinde, juntai e engrandecei o nome do Senhor. Então, essa ovelha, que era uma ovelha silvestre, uma presa fácil, hoje era o quê? Uma ovelha cuidada pelo Senhor, né? Dentro de um conjunto. Ela é domesticada. E a curiosidade também sobre a ovelha é que ela não enxerga além de 20 metros de distância. A ovelha, ela tem uma necessidade de visão, que ela vê até 20 metros, né? Os olhos dela devem laterais, né? Do lado, mais para ver mais em direção atrás, porque ela é uma presa, ela não é caçadora. Então ela tem essa necessidade. E por ela ter essa necessidade, ela precisa ser guiada por um pastor. Porque se ela não for guiada por um pastor, ela vai seguir qualquer outra ovelha. É como se eu não tenho um líder pastoral, então eu sigo qualquer um, quem eu quiser. Então, e quando ela não tem um pastor para cuidar dela, para ir à frente, como Jesus disse: eu vou à frente, eu vou diante de vós, né? E o que acontece? Tem uma passagem na Bíblia que fala: cego e ando cego, e os dois para o mesmo abismo, né? Então, lá em Mateus, as irmãs, se quiserem só ouvir, acho que está acabando. Lá em Mateus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados nas regiões da sombra da morte, a luz raiou. E nesse dia, irmãos, era quando estava começando o ministério de Jesus, né? Que a Bíblia vem dizer que esse povo que estava assentado em trevas, eles viram uma grande luz, que é o próprio Jesus. Os que estavam assentados nas regiões da morte, as ovelhas sem pastores, para elas a luz raiou. E Jesus diz o que na sua palavra? Que a sua palavra é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos caminhos. Então, quando Jesus ele ilumina o seu caminho,
Não importa a sua deficiência, a sua visão, seu modo de ver. Não, você agora tem um Senhor, você tem um pastor que vai guiar os seus passos. E outra necessidade da ovelha é que ela tem um estômago muito grande. Alguém se encaixa, né, nas ovelhinhas gordas do Senhor. Diz que a ovelha ela tem um estômago tão grande, mas tão grande que pessoas dizem que ela tem 2 estômagos. E elas é um animal que é de um tamanho de 1,5 metro, irmãos. Ela chega a 1,5 metro, mas chega a pesar de 70 a 200 quilos. Vocês imaginam? Uma ovelhinha do Senhor chegar a 200 quilos. Por isso, quando a pastora diz, tem uma surpresa, a gente já pensa o quê? Lanche, né? Vai ter um bolo. Então, o Senhor ele conhece nós. E ele comparou nós com as ovelhinhas, né? Que comem. E diz que os historiadores, os que cuidam, né? Que pesquisam, eles dizem que a ovelha come o dia inteiro. Cadê as ovelhinhas a catar com a geladeira na madrugada, né? E isso, remetendo ao mundo espiritual, o Senhor quer dizer que nós necessitamos do alimento. Não somente o alimento físico, né? Como se refere à ovelhinha que assalta a geladeira. Porque ela tem um estômago grande. Isso é mais grande que ela. Imagine, né? O Senhor vem dizer o quê? Que eu e você precisa de buscar a palavra dele constantemente. Sem cessar. É direto estar se alimentando do Senhor. Porque se você não alimentar o seu corpo, ele vai definindo e morre, né? E se você não alimentar o seu espírito, da mesma forma, ele vai definhar até o ponto dele morrer. Okay? Então o Senhor conhece a necessidade da ovelha, né? Por conhecer a necessidade da ovelha, ele diz lá em João capítulo 6, no verso 35, diz assim, ó, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e a que vier a mim jamais terá sede. Por isso que Jesus diz, eu sou o pão. Ovelhinhas, vocês, né, que têm um estômago bem grande, eu sou o pão da vida, vem a mim, e eu sou a água, porque nós necessitamos da água corrente. E Jesus, quando ele fala para aquela mulher no poço, né, ele diz, eu sou a água. Se você souber quem está falando com você, você me pediria de beber, e não eu a você. Porque Jesus, ele é a fonte de água viva, é a água que corre para alimentar a ovelha exigente, né, que é a ovelhinha que gosta da água corrente. Jesus disse, eu sou a água, eu sou a água da vida. E Satanás também conhece esse ponto fraco do cristão. Quando Jesus ele foi para o deserto, né, ser tentado 40 dias no deserto, e Satanás chegou para ele e tentou implantar uma dúvida na cabeça dele, dizendo, se tu és o filho do homem, transforme essas pedras em pães, né? E Jesus, olhando para ele, disse assim, porém, ele respondendo disse, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus está dizendo, eu estou aqui jejuando por um propósito. E ele vem ensinar a mim e a você que nós não somos dependentes apenas do pão dessa terra. Nós somos dependentes do pão do Senhor. Nós somos dependentes e muitas das vezes nós temos que jejuar por um propósito como Jesus. E esse jejum é para quê, irmã? Para que eu preciso jejuar? Para que venha mortificar a sua carne, né? E vivificar o seu espírito. Então o Senhor está dizendo nessa noite, nem só do pão, ovelhinha, nem só do pão viverá o homem, né? Porque está escrito, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então se você está aqui nessa noite é porque o Senhor tem um lindo propósito na sua vida. E a ovelha animal também, ela não sabe diferenciar a erva comestível, né? Ela não sabe o que é uma erva comestível e o que é uma erva venenosa. Ela vê o campo à sua frente e ela come tudo o que está na frente, né? Pelo estômago dela, ela come tudo que está na sua frente. E o Senhor sabe essa necessidade. Então o Senhor diz, não andei ansiosos no que há de comer, no que há de beber, no que há de vestir, porque eu, o Pai, já conhece as vossas necessidades antes mesmo de vocês pedirem, né? Então nós não devemos andar ansiosos com o que há de acontecer no dia de amanhã, porque o Senhor assim nos alimenta, né? E lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 27, diz assim, obedecei aos pastores, sujeitai-vos a eles, porque eles velam por nossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que façam com alegria e não gemendo, porque isso nos será útil.
Então o Senhor vem dizer assim, ó, vocês, ovelhinhas, que são cuidadas por um pastor, ela vem dizer, obedeceis, sujeitai-vos a este pastor, porque eles velam das vossas almas, é ele quem cuida de vocês, é o pastor quem vai dar conta, prestar conta no dia do juízo, por cada uma alma de ovelhinhas que estão aqui, né? É ele quem vai prestar conta, e a Bíblia vai dizer, quando nós obedecemos, quando nós nos sujeitamos a ele vai fazer isso com alegria. Mas se nós formos uma ovelha rebelde, uma ovelha que não quer conversa com o nosso pastor, ele vai fazer isso gemendo, porque isso não lhe será útil naquele grande dia, né? E quando o Senhor diz, ó, Davi chegou e disse, Senhor, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Davi, ele estava dizendo que, Senhor, eu reconheço o Senhor como meu pastor. E preparar uma mesa é o quê? É aquele campo verde, aquele capim que o pastor pega a ovelha, coloca lá. E os inimigos são os lobos que ficam à mercê dos montes, olhando a ovelha ser alimentada. Mas eles não vêm pegar a ovelha porque o pastor está ali do lado, né? O pastor está cuidando dessas ovelhas, então o inimigo ele não toca na ovelha cuidada pelo pastor. Então a ovelha ela tende a se afastar. E quanto mais ela se afasta do rebanho, quanto mais ela se afasta e vai chegando próximo aos montes, próximo às colinas, ela se torna presa fácil. E isso remete a mim e a você. Do mesmo jeito que muitos irmãos, muitas das vezes, deixam de vir à casa do Senhor, deixam de buscar a presença do Senhor e vão se afastando aos poucos, né? E nós vemos os irmãos, às vezes, só no tempo de congresso, no tempo de festa, né? Quando tem as comidas, porque nós temos celular. Então vamos indo e ver os irmãos só de vez em quando. E isso é perigoso, irmãos. Essas pessoas que se afastam, que tem uma congregação, que congrega, que se afastam, elas viram presa fácil. E os lobos atacam, pegam elas, né? Então, não vai dar tempo trazer tudo que o Senhor me deu, né? Porque o horário já chegou. Eu vou deixar apenas uma última passagem, né? Para as irmãs. Tinha muitas coisas ainda, né? Que remete o que é ser uma ovelha do Senhor. Se você nessa noite veio aqui, abre lá em Salmos, para nós terminar, rapidinho. Gostaria que as irmãs abrissem lá em Salmos 23. Salmos 23. Eu vou dizer uma das necessidades que tem nos deixado assim preocupados, né? A ovelhinha, ela é tão bem cuidada do pastor que o pastor ele tende a derramar o óleo na cabeça da ovelha como forma de tratamento. Porque quando ele derrama o óleo na cabeça da ovelha, né, que desce nos ouvidos dela, está protegendo elas de insetos, de animaizinhos que pousam no ouvido da ovelha, né, e lá solta aqueles ovinhos, aquelas larvas, e aquelas larvas vão direto para o cérebro da ovelha. E quando aquelas larvas elas sobem no cérebro da ovelha, ela fica toda agoniada, né? E elas tentam bater a cabeça na pedra. Bate a cabeça ao ponto de rachar a carne e quebrar o crânio. A ovelha ela faz isso por causa da comichão que entra, né, pelos ouvidos. E o Senhor ele também nos alertou sobre que nos últimos dias, né, muitos terão comichão nos ouvidos, né? Muitos deixarão de congregar e buscarão doutores, né? Conforme suas próprias consciências. Então o Senhor ele tem um cuidado tão grande, irmãos, tão grande com a ovelha, que o Senhor vem dizer, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui para as irmãs. Peraí, vamos rapidinho. Vou falar essa última coisa que me deixa muito preocupada. Desse glória a Deus. Essa preocupação, irmãos, que eu falo, que remete ao Salmo 23, né? Que fala sobre a vara, sobre o cajado, que o Senhor usa o cajado para segurar a ovelha quando ela está em uma crise, para cair, se machucar. Usa o cajado também para machucar muitas das vezes, porque ele joga sem querer para alcançar a ovelha e bate nela, né? E ela tende a se machucar. E muitas das vezes o Senhor tem que quebrar a perna dela, né? Com a vara, para que
cheio. Eu acho que eu queria dizer para as irmãs, conforme o tempo, mas eu vou explicar mais ou menos. No meio dessas ovelhas que são as consideradas ovelhas gordinhas, né? As ovelhas que são mais bem alimentadas. E essas ovelhas, por serem muito bem alimentadas, elas tendem a brincar, a fazer uma brincadeira, né? Que muitos falam que é a brincadeira da ovelha. Mas eu não considero uma brincadeira e é perigo de morte o que elas fazem. Elas, quando está com a barriga muito cheia, elas começam a bater a cabeça umas nas outras, né? Em forma de brincadeira, batendo a cabeça. E nisso o seu corpo, né? Vira, as suas patinhas ficam para cima. E por causa da gordura, por causa da barriga tão grande, elas se asfixiam. Elas vêm a chegar a asfixiar, né? Quando elas ficam asfixiadas, elas ficam sem oxigênio, ela acaba morrendo, porque o pastor, se ele não observar, quando a ovelha estiver, né, dando uma cabeçada na outra, se ele não observar, ela chega a morrer. E isso tem causado muito preocupação nas igrejas, porque quem é essas ovelhas gordas? E a palavra do Senhor em Ezequiel vai falar que o Senhor, as ovelhas gordas, o Senhor destruirá. Que é aquelas que se acham muito bem alimentadas ao ponto de machucar a ovelha menor que pesa menos. Ela bate a cabeça na ovelha, imagine, e ela nem sabe que ela mesma está com risco de morte, tanto ela quanto a outra, né? Que é mais franzinha, mais magrinha, mais fraquinha, né? E muitos dos ministérios aí que são pessoas grandes, pessoas que se consideram bem alimentadas, bem fortes, né? E querem bater cabeças umas com as outras em forma de brincadeira, acaba fazendo o quê? Eu sei mais e você sabe menos, ou então você não sabe nada. Aí fica aquela historiazinha, aquela brincadeira que pode se tornar perigoso, porque tanto a ovelha pode se machucar e sair do aprisco do Senhor, quando ela pode virar e acabar morrendo espiritual, né? Então essa brincadeira que no final não deu para falar, mas essa brincadeira que tem mostrado o quanto o Senhor ele tem cuidado para consertar o seu povo, e muitas das vezes o seu povo machuca o seu povo, porque nós somos uma união, nós somos um povo, nós somos os irmãos, então nós temos que ter cuidado em machucar umas às outras, porque nós somos escolhidas para servir umas às outras, e sabendo a nossa posição, nós temos um Deus que nós vamos servir, amém? Na próxima oportunidade eu faço o completo número 2, completa a segunda passagem, né? Gostaria de fazer uma oração, se a pastora permitir. Gostaria que as irmãs se levantassem. Vai passar um pouco da hora, irmãos, eu peço perdão, nunca passei da hora, mas é porque tinha 30 minutos, né? Geralmente a pregação é 1 hora, mas como o tempo foi pouco, né? Eu queria pedir perdão por ter passado. E nós começamos tarde, então não entreguei tudo aquilo que o Senhor deu para mim entregar para as irmãs, mas eu creio que o pouco que eu entreguei já falou o coração das irmãs nessa noite, já falou que você não está aqui em vão, que você chegou aqui nessa noite, eu não sei qual o seu problema, que essa passagem que você é escolhida para servir, está lá em Lucas capítulo 8, que lá fala de muitas mulheres, lá fala de Maria Madalena, a palavra fala de Joana, lá fala de Susana e muitas outras mulheres que foram chamadas pelo Senhor Jesus. Elas foram curadas de enfermidades, outras foram libertas de demônios, né? A Maria Madalena tinha 7 demônios. Ela foi tirar 7 demônios delas, e todas elas foram tratadas para quê? Para servir ao Mestre. A Bíblia diz que quando elas foram curadas, elas se aproximaram de Jesus e os serviram com as suas fazendas, com tudo o que elas tinham. Eu não sei como o Senhor te trouxe nessa noite, eu não sei de onde Ele te tirou, eu não sei se foi por um espírito maligno que obsessava vocês, eu não sei se foi o tipo de enfermidade que vocês tinham e veio buscar a cura do Senhor Jesus, eu não sei qual tipo de cura, qual tipo que o Senhor trouxe você nessa noite aqui para adorar o Senhor. Mas se você está aqui nessa noite, se você está aqui congregando, se você está debaixo de uma autoridade pastoral, você reconheça que você precisa de um pastor, você reconheça que Jesus é o único pastor e que nós somos o seu rebanho, amém?
colocar esse louvor para que as irmãs fechem os olhos, as irmãs já podem começar a orar. Agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, amém? O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído e triste viu. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Gostaria que você repetisse? Sim, Jesus amou-me. Declarasse nessa noite. Ele mesmo restaurou-me a Deus com seu sangue. Restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Declare nessa noite. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, e nos meus passos guiará. Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Sim, Jesus nos amou, nos buscou, nos restaurou, para hoje nós estarmos aqui com o nosso coração de gratidão e dizer: Senhor, agora sim eu reconheço que eu sou uma ovelha, e eu sei o meu lugar como ovelha. Eu sei que o Senhor me considerou este pequeno animal, porque eu sou dependente do Senhor. Nós entendemos a nossa posição, nós entendemos a posição do Senhor, que é cuidador. É Ele quem cuida de você, quem cuida da sua casa, é Ele quem cuida da sua família. E o Senhor nessa noite está dizendo: vão, preguem aos telhados, para que todo mundo veja o seu testemunho como ovelha, e todo mundo veja que você tem um cuidador, você tem um pastor. Entregue suas necessidades a Ele. Ele vai te alimentar. Ele tem pastos todos para alimentar você. Ele é a fonte de água viva. Ele é
abençoado a sua casa, não tem deixado faltar, tem te livrado da morte todos os dias, tem te livrado do perigo, tem te protegido. Então nós temos que agradecer todos os dias e entender a nossa posição, que é ser escolhidas para servir. Amém? Pai querido, Pai amado, Senhor, aqui estou na tua presença, Senhor, nesta noite. Senhor, para te agradecer por esta palavra maravilhosa que o Senhor tem falado comigo. Creio que o Senhor tem falado às tuas filhas, ó Pai. Não me entreguei tudo aquilo que o Senhor tinha para cada uma delas, ó Senhor, nesta noite, porque o tempo foi pouco. Mas eu creio que o teu Espírito Santo ainda vai falar aos corações de cada uma delas, aquilo que o Senhor tem para cada uma delas, para que elas venham entender que elas são ovelhas queridas, que elas têm um pastor para cuidar delas, que elas não estão sozinhas, que elas não estão desamparadas, não estão desraigadas pelo mundo, Senhor, mas que agora nós reconhecemos que o teu Filho morreu na cruz para que nós possamos ser o único rebanho, para que nós possamos estar no teu aprisco, ó Pai, para que o Senhor venha cuidar das nossas necessidades, para que o Senhor venha cuidar de cada um de nós, para que o Senhor venha cuidar de cada uma delas, ó Pai. Senhor, entrego lá nesta noite a família, Senhor, os filhos, ó Pai, os parentes, o esposo. Pai, vai te encontrar cada uma, Senhor, das tuas servas nesta noite. Senhor, abençoa, cura, Pai, aquela que